Olá! Nessa aula a gente vai estudar sobre a propriedade display. E para isso eu tenho um exemplo aqui de um HTML com dois links. E esses links eu coloquei classe CSS aqui, alguns nomes específicos. Tenho 4 parágrafos aqui com algumas classes CSS também, tá? E eu já deixei aqui pronto um trechinho de CSS somente para colocar algumas cores nesses elementos e também para aumentar a fonte padrão do documento para 32 pixels para ficar melhor de visualizar. Então, o documento é esse aqui. Olha os dois links aqui e os 4 parágrafos. E aí, você pode estar se perguntando, Tiago, por que que o link apareceu dessa forma e os parágrafos diferentes, ocupando todo o espaço aí, toda a largura, né? Você consegue visualizar aqui? Então, esses aqui são os dois links, eles ficam lado a lado, mas os parágrafos, eles ficam um debaixo do outro. E veja que a cor de fundo que eu coloquei no CSS, cor de fundo para todos os elementos aqui que a gente está testando, veja que a cor de fundo vai até o final ali da largura da nossa tela. Então, acontece o seguinte, todos os elementos que a gente coloca no HTML, eles são caixas, tá? É o que a gente está vendo aqui, eles são caixas. Isso aqui é uma caixa, né? Esse aqui é o link é uma caixa, isso aqui é outra caixa, o parágrafo também é uma caixa. Mas a diferença é que algumas desses elementos são do tipo display, né? O tipo de exibição funcionam como tipo de exibição inline, ou seja, em linha, e outros em bloco. É o caso, por exemplo, do link, que é a tag A, né? Funciona como em linha, inline, que a gente chama, tá? O termo certo é inline. Então, quando é inline, ele ocupa só o espaço que precisa, o espaço do texto que precisa, e acabou. Então, é uma caixinha que vai ocupar só aquele espaço do texto. Quando é em bloco, ele já ocupa o espaço disponível na horizontal, né? Ele ocupa o espaço disponível. E tem mais algumas coisas também, por exemplo, os elementos em bloco, a gente pode definir altura, largura específica, se a gente quiser. Eles podem ter espaçamento interno e margem, que é coisa que a gente vai ver ainda mais para frente em outra aula, tá? Mas eles podem ter isso também. Já um elemento inline, a gente não consegue especificar largura, altura, e não tem espaçamento e margem também. Beleza? A gente vai ver algumas coisinhas nos testes que a gente vai fazer ainda nessa aula. E outras coisas, como margem, espaçamento, a gente vai ver numa aula mais à frente. Então, veja, a tag A, o padrão é inline. Se a gente inspecionar aqui usando o Chrome, a gente consegue visualizar, eu estou inspecionando aqui a tag A. Eu venho aqui nesse painelzinho, eu venho aqui, pode ser em Compute aqui, ó. Eu vejo que o display, opa, dá para ver aqui, o display é inline, tá vendo? Então, o padrão dele é esse, display inline. Já a tag P do parágrafo, o padrão já até vem aqui, olha, padrão do user agent, ou seja, do navegador, padrão é block. Computer também vai aparecer que o padrão esse valor padrão é block, tá vendo? Então, ou seja, quando esse valor display é block, fica dessa forma, né? E quando é inline, fica lado a lado. Beleza? Tá bom. Então, algumas tags, alguns elementos usam um tipo por padrão e outro usa o outro tipo por padrão. E para saber, se você quiser saber, mas como que eu vou saber? Simplesmente coloque a tag aqui, coloque o elemento, escreva ele, coloque uma cor de fundo. Você vai ver, se aparecer dessa forma assim, é porque é bloco. Por exemplo, o div. Vamos pegar aqui, ao invés de p, vou colocar div. Olha só, o div ele ainda é bloco. Você está vendo que ele ocupa todo o espaço, né? A gente consegue então até definir a altura. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas se você estiver se perguntando, peraí, mas por que que o div colou aqui em cima, né? Tirou esse espaço aqui? Isso aqui já é a margem, porque como aqui a gente está trabalhando aqui com parágrafos, o parágrafo por padrão ele já tem uma margem, o div não. Então, por isso que ele colou ali. Mas sobre margem, a gente vai falar isso em outra aula, tá? Não é agora ainda.
Deixa eu voltar aqui então para o P, para a gente continuar nossos testes aqui. Beleza. Então é o seguinte, a gente vai escrever alguns códigos CSS aqui, deixa eu dar alguns enter para ficar mais fácil a leitura aqui. Vou começar aqui. Vou começar aqui como ponto nome empresa, é o nome da minha classe, ponto segmento empresa. Abrir aqui, tá? Então, os seletores aqui para selecionar esses dois links aqui. O negócio é o seguinte, a gente pode especificar, embora seja esse nome empresa e segmento empresa sejam inline, em linha, a gente pode especificar um tipo de display diferente. Né? A gente quer colocar ele em bloco, a gente pode forçar isso. Mas antes disso, deixa eu só fazer um teste aqui, olha, para você ver. A altura 100 pixels, tá? E a largura de 300 pixels. Então, eu estou tentando colocar uma altura e uma largura no nome empresa e no segmento da empresa, que são esses dois aqui, ó, o rosinha e o vermelho. Não tem efeito nenhum. Não funciona. Porque, como eu disse, o inline, ele ocupa o que precisa ali daquele texto. Ele não vai permitir adicionar largura nem altura, tá? Agora, se eu especificar que ele display block, olha, é uma propriedade nova que a gente está vendo, display, eu falo display block. Então eu estou alterando o display dele, que era inline, que o padrão estava assim, ó, nem estava escrito, mas é o padrão dele, que é a tag, né, o elemento A aqui é o padrão inline, mas eu estou especificando o bloco. Quando eu especifico o bloco, olha só, eu consigo colocar altura e largura. Mas você percebeu que ficou um embaixo do outro, não ficou um do lado do outro? Porque o display block, que é como o parágrafo é também, né? O display block, ele sempre fica um debaixo do outro. Eles não ficam lado a lado, como o display inline. Display inline, sim, fica lado a lado. Olha só. Display inline fica lado a lado. Só que ele não permite colocar altura nem largura, tá? O display block, eles não ficam lado a lado, mas ele permite colocar altura e largura. Tá vendo? Então vamos continuar aqui. Se eu não colocasse nem altura e nem largura, salvei, vou recarregar. Aí eles ficavam um embaixo do outro, preenchendo toda a largura da tela, né? Tá vendo? Que é igual ao parágrafo, né? A única diferença que você está vendo é que os parágrafos eles têm essa margem aqui entre um e o outro, né? Que é a questão de margem que a gente vai falar em outra aula. Beleza. Então, deixa isso aqui do jeito que está. Tá entendendo até agora? Vamos continuar. Próximo teste aqui, curso HTML, curso CSS, que é colocando seletores para esses dois parágrafos aqui, tá? Esses dois aqui, ó, o verde e o amarelo, certo? Vamos lá então. Eu vou colocar que ele tem display inline. O que vai acontecer? Consegue adivinhar? Olha só, ficou um do lado do outro, display inline. Por que tirou aquele espaçamento? Lembra do espaçamento que estava aqui, né? Tinha um espaço aqui entre o vermelho e o verde. Quando eu recarrego, tirou. Por quê? Porque o display inline, ele não permite altura, largura e margem, né? Como eu falei, espaçamento interno e nem margem, que nesse caso é a margem, ele não permite, então ele já anula isso, tá? De novo, eu vou repetir, a gente vai falar sobre margem, espaçamento em outra aula. Mas, quer dizer que isso aqui então, você já deve saber, mas eu vou repetir, não custa, até para ficar no código aqui também, quando você baixar. Isso vai acontecer o que quando eu especifico altura e largura? Nada. Não acontece nada, eles continuam ali, ocupando só o espaço do texto. Se eu tirasse aqui o display inline, não coloco mais, deixo o padrão, aí sim, veja, aí sim, ele vai definir tudo certinho, tá? Porque o display padrão do P é bloco, tá bom? Mas eu vou deixar inline aqui para ficar mais esse exemplo aqui. Beleza, próximo.
eu vou colocar aqui curso Java, curso Bootstrap, que são esses dois parágrafos finais aqui, tá? Java Bootstrap. Só para ver, eles estão um em cima do outro, né? E aqui eu vou colocar a altura 100 pixels, a largura 300 pixels. Vamos ver como fica. Beleza, escrevi errado aqui a altura. Agora sim, altura e largura. Ficaram os quadradinhos ali do tamanho que a gente especificou. Mas eu queria que eles ficassem lado a lado. E agora? Para ficar lado a lado, inline, não é? Isso, ficou lado a lado. Inclusive, veja que ele ficou lado a lado e foi lá para o lado do CSS também, né? Porque eles também são inline. Então ele vai ficando lado a lado. Mas eu não queria que eles ficassem lado a lado com esse espacinho aqui, ó. No caso do Java Bootstrap, eu queria tirar esse espacinho. A questão é, quando a gente usa inline, eles vão ficar com esse espacinho aqui, tá? Mas antes de ver esse espaço, na verdade eu estava esquecendo uma coisa. Antes de ver essa questão do espacinho aqui, vamos ver outra coisa. Eu quero que eles fiquem lado a lado, mas eu quero que esses dois elementos, esses dois últimos parágrafos, eu quero que eles usem minha altura e a largura que eu especifiquei. Tem jeito? Com inline, não. O que a gente pode fazer é colocar inline block. Essa propriedade, ela define o elemento como um bloco que se comporta como se fosse inline. Legal, né? Então, ela vai funcionar como bloco, mas ela se comporta como se fosse inline também. Olha, então a gente consegue colocar altura e largura, com margem, essas coisas todas, mas elas funcionam como inline. Então você viu que ficou lado a lado, né? Porque se não fosse inline, eu acho que você não esqueceu isso, né? Se não fosse inline, seria bloco, não ficaria lado a lado, correto? Mas com inline block, elas ficam lado a lado e a gente consegue ainda especificar os tamanhos, né? Tudo certinho. Mas o espaço, voltando no probleminha do espaço aqui, é uma característica. Quando a gente usa inline block, fica com esse espacinho aqui. E de onde vem esse espaço? Esse espaço é porque uma tag, um elemento do outro, esses espaços aqui, ele vai colocar, na renderização, ele vai colocar o espaço. No caso vai ser só um, né? Porque os espaços aqui, quebra de linha, ele não entende como várias quebras de linhas, da mesma forma que ele não entende vários espaços como vários espaços na hora de renderizar, né? Mas assim, então olha só, um exemplo. Se eu coloco um espaço aqui, ficou um espaço, né? Se eu colocar vários, continua um espaço. Não é esse o problema, tá? Agora, se eu coloco juntinho, desse jeito, aí junta. É uma coisa que você pode achar ruim, eu mesmo acho estranho isso aqui, assim. Tem que colocar junto, né? Mas é o funcionamento do inline block, é assim, tá? Quer dizer que se eu quiser colocar coisas lado a lado, eu vou ter que usar o inline block e eu não quero espaço, por exemplo. Tem que usar o inline block e colocar juntinho assim? Tem que ser assim. Mas existem outras formas, a gente vai ver depois, tá? Existem outras formas. Mas com inline block seria desse jeito mesmo. Vou até deixar aqui dessa forma para você ter o código. Deixa eu comentar aqui, que isso aqui não tem efeito, né? Eu vou comentar só para você não esquecer. Não tem efeito, que é no inline, né? Colocando altura e largura com inline, não tem efeito, tá bom? Mais um, deixa eu ver aqui, mais um exemplo. Vou pegar aqui o cursos online. Supondo que eu queira ocultar esse cursos online aqui, essa caixa. Não estou falando de excluir o elemento, não. Estou falando de ocultar mesmo. Eu poderia colocar uma propriedade display none, tá? Então, posso colocar aqui display none, mas eu não vou pôr aqui não, vou pôr inline mesmo, para a gente não perder o código que está lá. Style, display none, eu falo que eu não quero que exiba, display none, nada, não exiba esse elemento na hora de renderizar, tá? Então, display none oculta o elemento na hora de renderizar. Ele continua existindo na árvore, na hierarquia, ele continua existindo na hierarquia de elementos, né? Mas, na hora de renderizar, o navegador vê que a gente pediu para não mostrar, então ele vai lá
e não mostra para a gente, para o usuário, né? Bom, então é isso. Agora você já conhece como funciona o- a propriedade display, sabe aí como identificar quando um elemento tem por padrão display inline ou display block, e também sabe usar aí o block inline e um inline block.